Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi-nos. Entrando agora em sua casa e você também em nosso santuário, para juntos neste momento rezarmos ao Pai das misericórdias, colocando nele a nossa vida, o nosso coração, a nossa família e tudo que está ao nosso redor. Porque Ele é Pai e cuida de todos com muito carinho. E dentro da reflexão que trazemos hoje, da vocação do homem na vida do Espírito, na vida no Espírito Santo, no Espírito de Deus, nesse dinamismo novo da graça do batismo que nós recebemos, o número 1994 do nosso catecismo nos diz: a justificação é a obra mais excelente do amor de Deus, manifestada em Cristo Jesus e concedido pelo Espírito Santo. Santo Agostinho pensa que a justificação do ímpio é uma obra maior que a criação do céu e a terra, pois os céus e a terra passarão, ao passo que a salvação e a justificação dos eleitos permanecerão para sempre. Pensa até que a justificação dos pecadores é uma obra maior que a criação dos anjos na justiça, pelo fato de testemunhar uma misericórdia maior. Veja que maravilha que é a justificação, a nossa salvação que Deus nos trouxe. O homem foi criado à sua imagem e semelhança em estado de justiça, sem pecado. Isso você nunca deve esquecer. Nós fomos criados sem pecado. E fomos nós que deixamos o pecado entrar na nossa vida. Por isso que nós somos responsáveis quando pecamos, porque nós damos espaço para a transgressão, damos espaço para a desobediência, damos espaço para a infidelidade. E nós nos tornamos culpados desse pecado. Justificar quer dizer tornar justo algo que não é. Como o pecado nos tornou condenável, nos deu a morte, era preciso que fosse justificado, quer dizer, fosse perdoado, fosse curada esta ferida e nós retomarmos de novo a imagem e semelhança de Deus, a sermos perfeitos. Os anjos já foram criados em estado perfeito. Nós também fomos criados em estado perfeito, mas com liberdade. O diferencial nosso com os anjos é que os anjos não têm corpo e nós temos um corpo. E que precisamos, pelo Espírito que habita em nós, ter o domínio sobre este corpo. Não é? Por isso que todo pecado de gula, né, sexual e tantos outros aí, né, é o nosso próprio corpo quem nos dá essa tendência que nós precisamos, né, ter o domínio, equilibrar e fazer com que tudo funcione para uma finalidade sempre boa, justa, digna. E essa é uma grande dificuldade para muitas pessoas de lidarem com a sua própria humanidade. Mas o Espírito é superior e Deus não deixa que o homem se perca, que o homem morra. Ele vem ao encontro desse homem para o justificar. E para justificar ele, manda o seu Filho, que assumindo a nossa humanidade, o homem sem pecado, para libertar o homem que está sob o domínio do pecado. É uma nova criação, diz Paulo. E é o que o texto está dizendo aqui. A maneira maravilhosa, Deus criou tudo, mas o homem, além de tê-lo criado, ele o recriou, ele o trouxe de novo à sua dignidade original. É uma recriação, sem perder nada, sem jogar nada fora. Simplesmente perdoando, pelo sacrifício que Cristo ofereceu na cruz. A justificação é a obra mais excelente do amor de Deus. Por isso que nós não devemos ter medo de aproximar de Deus, não devemos ter medo dos nossos pecados, não devemos ter medo de confessá-los, de admiti-los, de trazê-lo à luz e tomar uma decisão, não quero mais.
É isso que Deus espera de nós, para que a graça do Espírito, a força do Espírito, a vida do Espírito começa a acontecer em nós. Porque enquanto não é o Espírito que está dominando, que está reinando em nós, somos nós mesmos, ou os nossos pecados, ou as nossas fraquezas, as nossas tendências e tudo isso que está reinando. E isso não é suficiente para nos salvar. Se nós não nos abrirmos à graça de Deus, à força do seu Espírito, nós não vamos conseguir nos restaurar. Por isso que Deus vem ao nosso encontro. E a igreja, ela é essa dispensadora desta graça de Deus, de salvar o homem, de oferecer a ele condições e meios para a sua salvação. A salvação e a justificação dos eleitos não passarão, os céus e a terra passarão, mas essa justificação não passará. Quer dizer que o sacrifício oferecido na cruz por Cristo pela nossa redenção, justificação e salvação é eterno, nunca se acabará. Portanto, o homem tem esse tempo dele tomar a sua decisão. Por isso que hoje a salvação entrou na sua casa. Quando Jesus proclama isso, quando entra na casa de Zaqueu, e Zaqueu diz que vai devolver 2 vezes mais de quem ele roubou e restituir não sei quantas vezes para o outro, porque daquele dia em diante ele queria ser um homem justo e seguidor de Jesus. E Jesus diz, hoje a salvação entrou nesta casa. Quer dizer, quando nós reconhecemos os nossos pecados, quando nós reconhecemos a nossa fragilidade, quando nós reconhecemos a nossa incapacidade e nos unimos a Deus e pedimos a Ele a graça, nós nos tornamos fortes. Por isso que os santos, na sua história, dá testemunho, até mesmo os mártires, aqueles que derramaram seu sangue por causa de Cristo. Por que eles deram a vida por causa de Cristo? Não é porque são fanáticos, não é porque são bobos, não é porque são alienados, não. É porque eles realmente experimentaram a força da salvação em suas vidas. E eles preferiram perder a sua vida do que entregá-la ao pecado e à vontade dos outros, que queriam que eles fizessem o contrário. Então o Espírito de Deus está sobre nós. Deixemo-nos ser conduzidos por Ele, deixemo-nos ser trabalhados por Ele, para que possamos ser criaturas novas. Estamos nesse caminho de crescimento, nesse caminho de salvação. Já fomos salvos, é preciso tomar posse dessa salvação. E a posse se dá pela graça do Espírito Santo, que vai trabalhando o nosso interior, na medida em que nós vamos dando espaço, na medida em que nós vamos nos abrindo a Ele, na medida em que nós vamos escutando o que o Espírito tem a dizer, nós vamos nos transformando lentamente. Como São Francisco dizia no seu canto, doce é sentir humildemente que no coração vai nascendo o amor, Se eu me deixo ser amado por Deus, se eu me deixo ser cuidado por Ele, humildemente, quer dizer, bem lento, vai crescendo o amor de Deus em nós e, consequentemente, o amor também pelos nossos irmãos e por aqueles que estão ao nosso lado, que merece de nós o melhor e não o pior. Por isso vamos entregar agora nas mãos do Pai das Misericórdias as nossas vidas, os nossos corações e toda a nossa história. Não tenha medo da sua história, não tenha medo de nada. Confie no Pai e se abandone nele. Rezemos juntos. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolhei este povo que vem, cheio de fé e esperança ao vosso santuário. Consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos e recebei em vossos braços paternos estes filhos pródigos que voltam para vós. Dai-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos. Desça sobre vós e sobre a sua casa e a família
a bênção do Deus misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.